Olá, queridos alunos. Vamos estudar agora hoje Geografia. No livro de vocês, vamos estudar sobre a população do município. Viver em outro lugar. Essa leitura se encontra nas páginas 62, 63 e 64. Vamos lá? Na página 62, a população do município. No Brasil, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o órgão público responsável pela coleta e análise dos dados e informações sobre a população brasileira. De acordo com o IBGE, no ano de 2010, a população do município de Paraisópolis, em Minas Gerais, era de 19.379 habitantes. A tabela a seguir apresenta a quantidade de pessoas do município que moravam em áreas urbanas e em áreas rurais naquele ano. Então, bom que nós estamos diante de um gráfico, de uma tabelinha, né? Essa tabelinha é a respeito do município de Paraisópolis, sobre a população que reside na área urbana e rural. Então, eles fizeram esse gráfico também embaixo para representar a tabela. A área urbana de Paraisópolis tem 16.058 pessoas residentes. Na área rural, que é o campo, 3.321, totalizando 19.379 pessoas, né, residentes nesse município. Que existe, todo município, né, ou a maioria deles, existe a zona rural e urbana. Lá na página 52, nós já estudamos a respeito desse município de Paraisópolis. Embaixo está aqui: consulte no mapa da página 52 as áreas rural e urbana de Paraisópolis. Então vamos lá. Aí eu coloquei um mapinha para vocês. Esse mapinha a gente já até estudou, já fez algumas atividades a respeito desse município aí. Então, aqui esse de roxinho que tem no mapa, no meio, corresponde à cidade, ou seja, à área urbana de Paraisópolis. E o laranja é o campo, que é a área rural. O verde é a conservação ambiental e o de marronzinho é o distrito industrial. Bom, vocês podem observar que esse mapa, essa cidade, esse município, a área urbana ela é bem pequena, que é o roxinho, e a área rural já corresponde a uma área maior, né? Agora vamos falar sobre viver em outro lugar. Leila e Fernando são irmãos e nasceram em municípios diferentes. Leila nasceu em Torres, no estado do Rio Grande do Sul, quando os pais ali moravam. A mãe de Leila recebeu uma proposta de emprego em outro município e a família toda emigrou do Rio Grande do Sul. A morada da família passou a ser o município de São Luís, no estado do Maranhão. Portanto, dizemos que a família se tornou imigrante no Maranhão. Fernando nasceu 2 anos após a mudança da família. Muitas pessoas podem, como a família de Leila, se mudar para outro município para estudar, trabalhar ou buscar tratamentos médicos, entre outras melhores condições de vida. Chamamos esse movimento de pessoas de movimento migratório, migração. Bom, aqui está falando sobre essa família, né? A Leila e o Fernando, eles eram irmãos e eles nasceram lá no Rio Grande do Sul. Lá em Torres, aqui embaixo, aqui. Então, o que eles fizeram? A mãe recebeu uma proposta de trabalho. Aí o que ela fez? Ela pegou o avião com a família e foi lá para São Luís do Maranhão, em outro estado. Então, eles emigraram do lugar deles, né? Ou seja, eles saíram da cidade deles, do estado deles, e foi imigrar em outro estado. Quando eles saem é emigrar. Quando eles entram em outro lugar, ou no caso aí outro estado, eles vão imigrar. Então esse movimento chama movimento migratório ou migração. Então aqui embaixo está escrito lá: emigrou, ou seja, deixou seu lugar de origem, como seu município, estado ou país, para viver em outro. Imigrante é quem chega para viver em outro local, como outro município, estado ou país. Aqui nesse caso está falando sobre de um estado para o outro dentro
do nosso país, que é o Brasil. Mas existem pessoas que pegam a família, né, ou vai sozinho para outro país. Então ele vai ser imigrante naquele país. Ele emigrou daqui e foi imigrar em outro país. Bom, vamos para o próximo. Próxima leitura. Lá na página agora 64. É um gráfico. Então, esse gráfico aqui é a respeito da população rural e urbana entre 1940 e 2010. Ó, no Brasil, no decorrer do século XX, houve um aumento do ritmo de migração da população rural para as áreas urbanas. E foi durante a década de 1960 que a maioria da população brasileira passou a morar em cidades. Então, esse gráfico aqui está falando sobre a mudança que houve entre 1940 até 2010 das pessoas que moravam na zona rural e passaram a morar na zona urbana. Né? A zona rural aqui é essa de roxa. E a zona urbana, que é a cidade, é a área pintadinha de verde aí no gráfico. Tá? Então, em 1940, tinha uma quantidade maior de pessoas que moravam no campo, né? Na zona rural. Mais de 60% ali, quase encostando ali no 70%. Vendo o gráficozinho aqui do lado, os numerais, do 0 até 100%, a porcentagem. Em 1960, já reduziu a população rural. Então, no Brasil, já teve uma quantidade maior na área urbana do que na área rural. Então, já passou a mais de 50% um pouquinho. Então, vocês vão observar esse gráfico aqui para fazer os exercícios, tá? Então, por que será que ao longo dos anos, das décadas aqui, ó, de 10 em 10 anos, foi aumentando esse número de gente que saiu do campo e foi morar na cidade? O que leva as pessoas a fazer isso? A maioria das pessoas, elas vão para a cidade em busca de melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, de estudos, né? Porque na zona urbana oferece mais chance, mais oportunidades das pessoas crescerem, né, na vida. Então, vamos ler esse textinho aqui. Agora leia o texto a seguir. Ele descreve como parte da população brasileira que morava no campo migrou para a cidade após a década de 1960. Então, isso aqui também foi uma migração. Eles migrou do campo e foi imigrar na cidade. Também chamamos de imigração. Até a década de 1960, a população rural era a maioria. Tá vendo que em 1960 ali era a maioria. Era aí mais de 50% morava na zona rural, né? Depois disso, houve a mecanização das atividades no campo, ou seja, a substituição do trabalho das pessoas pelo das máquinas, o que fez com que os trabalhadores perdessem seus empregos e procurassem trabalho na cidade. Com isso, aumentou o número de pessoas nas cidades e diminuiu no campo. Todos nós, morando ou não na cidade, dependemos do campo para a produção de alimentos, matérias-primas, água, energia, entre outras coisas. Bom, agora nós vamos fazer, né, as atividades das páginas 64, 65 e 66. Bom? Então, até a próxima aula, um grande abraço, até a próxima aula, fiquem com Deus. Beijos.